Mais uma vitória, mais 3 pontos na conta do CSA, os primeiros 3 pontos fora de casa, contra um adversário que se mostrou ser um pouco mais qualificado do que o adversário da estreia do CSA, mas que mesmo assim o time do CSA se comportou de maneira incisiva durante grande parte da partida. Certo? E aí a gente vai contar um pouquinho da história desse jogo para vocês nesse vídeo. Já agradeço a presença de todos aqui no nosso canal. Deixa o like nesse vídeo que é muito importante para esse vídeo ficar em alta. Se inscreve aqui também no nosso canal, que é importante para a gente ganhar cada vez mais relevância dentro da plataforma. Deixa o seu comentário aqui também, o que é que você achou sobre esse jogo. Vamos debater, vamos conversar e participe da nossa live no canal Espaço da Bola, daqui a pouco rolando também aqui no YouTube. Beleza, minha galera? Mas vamos lá, gente. Resumo aí da partida, né, pessoal? Na maior parte do jogo, o time do CSA se comportou de maneira dominante. O time do CSA começou o jogo de maneira mais incisiva. O time do CSA esteve mais presente no campo de ataque durante a maior parte do jogo, né? E buscou, criou e mereceu o placar que criou ali de 3 gols de vantagem em boa parte ali do segundo tempo. Poderia ter feito mais, só que na reta final, claro que o cansaço bate, o time também diminui um pouco o ritmo em alguns momentos do jogo e o Jacuipense teve ali alguns momentos também de perigo. Fez um gol ali numa bobeira do CSA, poderia ter ampliado em algum outro momento ali, teve um lance que alguns lancezinhos ali de bastante perigo, mas que de uma maneira geral o time do CSA mereceu e muito esse placar, trabalhou para isso e conquistou, né? Maravilha, ótimo. Então, começamos bem aí o campeonato, largando na frente, e agora é olhar para o próximo jogo e seguir aí nessa boa fase, nesse bom momento, né? Acho que, claro, o nosso treinador Mossi Júnior, ele tem uma clara interferência no time. A gente vê um time do CSA bastante diferente, um time do CSA lúcido dentro de campo. Em alguns momentos falta alguma característica de jogador, alguma qualidade de uma situação ou outra, mas é algo que o próprio treinador também cobra. A contratação de jogadores para que tenha 2 jogadores em cada posição, né? 2 jogadores ali para povoar cada posição, para aumentar a disputa naquela situação ali, como é o caso do lateral esquerdo. Jogo passado foi o Ailton, foi bem. Nesse jogo foi o Kaique, foi bem também. Então, assim, tem essa disputa interna dos jogadores. Em determinado momento jogaram os 2, uma dobra de lateral ali pelo lado esquerdo, para fortalecer a marcação ali naquele lado. Então, isso daí fortalece o sistema geral da equipe do CSA. Então acho que o nosso treinador, Mossi Júnior, ele tem uma interferência direta, né, na evolução da equipe do CSA. É meio lá ele isso, mas o dedo do treinador, né? A gente tá sentindo o dedo do treinador. Mas enfim, acho que é uma evolução bem nítida do time do CSA, né? Pra esse momento agora. E mais um jogo em que a gente jogou bem e mereceu o placar que a gente construiu, tá? Mas vamos lá. Começa o jogo aí a equipe do CSA com a marcação alta, sem deixar o Jacuipense jogar. Jacuipense não jogou no começo, só a gente tinha a bola no campo de ataque, a gente levava algum perigo, não muito perigo ali, mas tinha finalizações, tinha chegadas perto do gol, né? E Jacuipense não tinha nem a posse de bola, não conseguia chegar no campo de ataque. Então a gente começou muito melhor essa partida, faltava povoar melhor um pouquinho a área, a falta de um centroavante talvez tenha confundido um pouco essa movimentação. Teve um lance até que eu acho que foi exatamente isso. A bola sobra depois de um cruzamento na área, né? Aí alguém corta e na sobra o Kailan pega a bola sozinho. E é aquele lance que a zaga tá saindo e exatamente o ataque faz um movimento contrário, né? Quando o cara cruza, a zaga tá saindo e o atacante indo para dentro da área. Então isso daí pode gerar uma boa situação de gol, mas o Kailan pega, olha a bola, olha pra dentro da área e não tem ninguém. Não tem uma referência lá dentro da área. Tá todo mundo saindo, todo mundo voltando, sabe? Então, ele pega e chuta de longe ali também. E acaba não dando em nada. Não sei se foi a característica dele, porque o Kailan é esse cara, né? De arriscar de longe, bater de fora da área. Mas eu imaginei que pudesse ter sido isso. Talvez se tivesse uma referência lá dentro da área, uma referência de bola aérea, um centroavante, talvez ele tivesse só escorado a bola de volta para dentro da área. Mas isso não aconteceu. Então talvez a gente sinta falta dessa referência lá dentro da área, né? E mais uma vez o time do CSA entrou em campo com 3 volantes e 3 atacantes de mobilidade, né? 2 meias, Dudu
Figueiredo e o Matheus Melo, e o Rian Santana, que é um atacante de velocidade. Então a gente joga sem uma referência mais uma vez. Deu certo? Deu. Então maravilha, tá ótimo, né? Quem sou eu para questionar? Mas ali no meio do primeiro tempo o time do CSA diminui um pouquinho o ritmo, não tinha como manter aquele ritmo intenso o jogo todo mundo ia estourar, e a galera ia cansar mesmo lá na reta final, como cansaram, né? E mais lá pra frente a gente cita isso, mas o time do Jacuipense conseguiu gostar mais do jogo, conseguiu crescer um pouquinho mais, levou um pouquinho de perigo. Acho que a chance mais clara de gol deve ter sido uma do CSA, um escanteio em que quase é gol olímpico, e um jogador do CSA subiu na disputa com o zagueiro, que o zagueiro tira a bola e é escanteio de novo, e a outra chance foi do Jacuipense, um chute de longe em que a bola pega na rede pelo lado de fora. Então assim, foi exatamente nesse momento que o time do CSA ele teve sofreu mais contra a equipe do Jacuipense no primeiro tempo. Foi exatamente nesse momento ali, lá no meio do primeiro tempo, onde o time já diminuiu um pouquinho o ritmo, né? E aí, na reta final do primeiro tempo, a gente faz o nosso primeiro gol, que é algo que eu acho que clareou mais o jogo pra gente, né? Que é onde o Kaique pega a bola lá do lado esquerdo, acho que foi o Kaique. Ele faz um toque por cima, assim, uma cavadinha para o Matheus Melo, que domina, ajeita e bate um chutaço ali, né? O goleiro espalma do jeito que dava e a bola sobra para o Fabrício Bigode, que cabeceia. Acho que a bola já tinha entrado, o goleiro tira a bola de dentro do gol e aí o Dudu Figueiredo completa lá para dentro, né? Mas acho que já tinha sido marcado o gol depois da cabeçada do Fabrício Bigode, certo? E aí é uma característica bem importante também. O time do CSA com 3 volantes tem o Kailan e o Camacho como os 2 volantes mesmo ali, né? E o Fabrício Bigode saindo bem dali, se apresentando mais para o ataque. Ele não tem a característica de meia? Eu acho que não. Acho que a gente pode ter o Matheus Melo ou o Dudu Figueiredo fazendo essa característica que o Fabrício Bigode está tentando apresentar. Acho que a gente ganha mais tecnicamente. Mas ali é a falta de outras opções para ter outro jogador de velocidade ou de referência lá na frente. Então a gente está tendo que utilizar o melhor que a gente tem. E acho que o melhor que a gente tem até agora é isso aí, né? Isso que a gente apresentou. E estamos bem até agora. Mas enfim, o Fabrício Bigode, ele tá um pouco mais livre depois da chegada do Camacho, ele tá se apresentando mais à frente, e essa presença dele dentro da área, acho que foi essencial também, claro, né, pra gente fazer esse gol. Então faz o gol ali o Fabrício Bigode, porque ele pisa mais na área, ele se apresenta mais lá na frente, por conta dessa liberdade que tem de já ter mais 2 volantes lá atrás, dando a segurança que o meio campo precisa, certo? Então é isso que a gente tem aí de referência já nesse time do CSA. No segundo tempo, mal começou, a gente já fez o 2-0, uma patada do Figueiredo ali de fora da área, né? 2 jogadores do time do Jacuipense estavam na frente, a bola passa no meio dos 2, o goleiro demora um pouquinho pra reagir, mas acho que ele engole um peru ali, né? Lá ele. Mas enfim, velho, é um chute muito forte, passa no meio de muita gente, mas a bola foi muito em cima do goleiro. Eu acho que foi falha do goleiro também, né? Mas não deixa de ser um golaço do Dudu, né? E que o time do CSA abre um 2-0 ali e consegue uma bela de uma vantagem para a sequência do jogo. Gol que tranquilizou o jogo para o time do CSA e desestabilizou a equipe do Jacuipense. O time do CSA teve várias chances de aumentar o placar. O Matheus Melo teve um lance que ele puxa pro meio, chuta, a bola desvia e, por sorte, não desviou e matou o goleiro, né? Desviou e foi pra cima dele. Ele conseguiu pegar a bola. Teve um lance do Kaique também, que é um passe do... Pô, não lembro quem foi. Foi o Rian Santana. Dá o passe assim no meio de 2 caras, o Kaique sai sozinho. Em vez dele dar uma patada pra cima do gol, ele dá um cruzamento. Então era pra ter chutado, pô. Confiança, pô. Enche o pé, mira o gol, mira a cara do goleiro e dá uma bomba, pô, tá ligado? Era pra ele ter feito isso, estava no pé bom dele, era só chutar no gol, velho. Muito provavelmente sairia o gol ali. E teve outro lance também que eu não tô lembrando exatamente agora qual foi, mas que o time do CSA teve muita chance de fazer ali o terceiro gol. E aí sai o terceiro gol num chutão da defesa da equipe do Jacuipense. O Dudu antecipa, ele antecipa a bola e ela sobra no pé do Camacho. O Camacho chega e dá um passe para o Rian, perfeito, o Rian sai sozinho, dá um toquinho assim, tira do goleiro, mata o goleiro, 3-0 para a equipe do CSA. Aí vem as modificações, né? Entra o Ramon e o Félix Jorge, saem o Camacho e o Ryan. Ryan saiu mancando, vamos ter que ficar ligado nisso daí pra ver o que aconteceu com ele. E o Camacho, acho que pela idade também, né? O desgaste ali do
do Camacho, já tem 36 anos e é uma movimentação muito intensa desse meio de campo do CSA. Antes disso, já tinha saído o Matheus Sacramento, já tinha saído o Fabrício Bigode e o Matheus Melo, tá? Não, calma, peraí. Perdão, eu troquei a ordem aqui dos comentários. Saiu, depois do terceiro gol, né? Sai o Fabrício Bigode e o Matheus Melo, entra o Matheus Sacramento e o Ailton. Aí o Ailton faz a dupla de laterais com o Kaique e o Matheus Sacramento entra no lugar do Fabrício Bigode e aí traz o Matheus Melo e o Dudu Figueiredo para serem mais meias mesmo e deixa a referência lá com o nosso Matheus Sacramento, que não foi bem nesse jogo também. E aí, saindo o gol da equipe do CSA, eu saí da sala, tava 3-0, pô. Aí eu saí da sala, não foi pra pegar cerveja, nem pra ir no banheiro. Velho, eu fui desligar o cuscuz pra não queimar. Quando eu saio, que eu desligo o cuscuz, bola na área, gol! Aí eu, filho da puta, fiquei puto, velho. Aí eu voltei, gol no escanteio lá, né? A bola pipoca dentro da área e sai o gol da equipe do Jacuipense. No escanteio, tem uma cabeçada, o Ellerson, ele até salva a bola, né? Já tinha salvo o CSA em um lance antes, que o cara sai pela ponta direita sozinho, chuta, ele tira com um pezinho, salva ali o time do CSA. Salvou também nesse escanteio, mas depois na sobra, a zaga falha, era pra zaga ter cortado essa bola, então bobeou a defesa do CSA, numa desatenção ali, e aí o goleiro, ele tem que pular com o braço, pô, ele tem que pular abafando, né? Tentando abafar o chute, mas não, ele foi dando um carrinho pra tentar tirar a bola, aí a bola bate nele, sobe e entra no gol. Era pra ele ter pulado abafando, pô. Mas assim, acho que o Ellerson, ele tem crédito aí na equipe do CSA. Esse gol aí era um gol difícil de tirar de todo jeito. Mas enfim, foi mais falha da defesa do que do goleiro Ellerson. Mas depois dessas todas mexidas que eu falei da equipe do CSA, entre o Ramon e o Félix Jorge no lugar do Camacho e o Ryan, o time desmontou, o time do CSA desmontou, tanto pelas mexidas quanto pelo gol também, né? E aí desmotivou o time do CSA, a Jacuipense foi mais pra cima. O Ellerson quase dá outra entregada também, né? Um cruzamento pra área que o Ellerson pula, ele dá uma espalmada para o meio da área e ele tá fora do gol. Aí o cara do Jacuipense pega de primeira, dá um toquinho assim, uma chapada por cima da zaga e erra o gol, né? Se ele acerta aquele gol ali, velho, a gente tava em maus lençóis, tá ligado? Mas o Ellerson acho que deu uma falhadazinha ali, deu em algum momento, mas a gente vê o Ellerson bastante nervoso ali também, né, discutindo. Depois dessa falhada que ele deu aí agora, nesse lance, ele sobe, espalma a bola e a bola pinga no meio da área, pô. Tá errado, o goleiro não pode fazer isso. No máximo espalma ela pra cima pra ela ir pra trás, pô. Não pro meio da área, tá ligado? E aí ele bem nervoso ali com o Félix Jorge e tudo. Não sei se eles se desentenderam em alguma jogada e o Félix Jorge acabou atrapalhando ele, não sei. Mas foi uma falha grande ali, velho. Podia ter saído o segundo gol dos caras. E aí entra o Matheus Souza no lugar do Dudu Figueiredo, completando ali todas as alterações. E as alterações tinham 6 jogadores do meio pra frente. Saíram 4. Só ficou o Kailan, que é uma máquina dentro de campo, não cansa nunca, e o Rian Santana, que no final do jogo já sentiu até cãibra. Ficou até do lado de fora, depois de um lance lá no Caio Willa, inclusive um carrinho por trás, em que o cara acerta com a sola da chuteira o calcanhar do Caio Willa, né, e que a árbitra não marcou nada ali, né, era um lance inclusive pesado ali. Dependendo da intensidade desse carrinho por trás, é cartão vermelho, mas não houve essa punição, não houve nem a falta. Nesse lance aí, inclusive, o Rian Santana ficou do lado de fora ali, sentindo câimbras, cansado, né, porque a movimentação do CSA ela é muito intensa, exige demais dos jogadores, e por isso que até saiu todo mundo, saiu o Camacho, Fabrício Bigode, saiu o Matheus Melo e o Dudu Figueiredo, e o Rian Santana que ficou, sentiu o cansaço, o Kailan que é uma máquina, um monstro, né, incansável, mas enfim, foi isso aí, pessoal. 3 pontos pra gente. Continuamos aí, seguimos na liderança, pelo menos por enquanto. Não sei como é que tá a Juazeirense aí, se tá jogando agora, se ainda vai jogar. Deixa eu só conferir aqui rapidinho. Mas, de toda forma, é um início muito bom aí da equipe do CSA. 6 pontos, 5 gols de saldo e a gente fica na liderança do campeonato. Mesmo que em algum momento tenha que dividir aí com a equipe da Juazeirense. Deixa eu só ver aqui, classificações. Juazeirense joga só amanhã, então dormimos pelo menos na liderança do grupo A10 dessa Série D, aí com tranquilidade, né? Com uma vantagem muito boa. Mas enfim, pessoal,
Obrigado pela presença de todo mundo aqui no canal, análise bem longa, quase 15 minutos de vídeo até agora, mas, bom, acho que eu falei bastante sobre o jogo e foi um jogo bem interessante da gente comentar. Muito obrigado pela presença, pessoal, de todo mundo, viu? Até daqui a pouco estaremos na live, você que tá acompanhando aqui no Diário de Azulino, vai lá pro Espaço da Bola, acompanhar a nossa live, que a gente vai estar resenhando com vocês aí sobre essa partida, beleza? Tamo junto, rapaziada, muito obrigado e até a próxima, meus queridos. Valeu!